Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thalia. E eu sou o Gustavo Neto. E estamos aqui com Rafael Galvão, que é designer gráfico, fundador de um estúdio e também é kitesurfista. E hoje a gente vai bater um papo muito bom sobre empreendedorismo. E sobre sustentabilidade. Bom, vamos começar, né, Rafael? Sem mais delongas, vamos Sim. começar. Rafael, conta um pouco sobre a sua trajetória, como você começou no design e como o kitesurf entrou na sua vida. Bom, muito feliz de estar aqui, né, com vocês hoje. Foi um ótimo convite de poder falar não só sobre o kite, né, que é uma paixão que eu tenho, mas da outra paixão que é o design, né. Eu não vou me estender muito falando sobre a minha trajetória, porque eu gosto muito de falar, eu vou passar 2 horas falando só sobre isso aqui. Mas, em resumo, em um momento da minha vida eu percebi que eu sempre fui designer. Eu só não tinha ciência disso, né? Eu sempre gostava de... Assim, por que eu descobri isso, né? Eu sempre gostava de mexer nos carrinhos que eu ganhava e eu dizia que eu queria ser engenheiro mecânico, porque eu tirava... A primeira coisa que eu fazia era tirar aquela fricçãozinha que dava, né? A cordinha, né? Tirava aquilo e depois começava a mexer no carro todo, pintava ele de outra cor, colocava reboque, tudo, né? Naquele momento, o pensamento era de que eu queria ser engenheiro mecânico, mas eu estava já mexendo com design, porque eu estava mexendo com a estética e com a função dele, né? E aí tive outros momentos, eu sempre fui empreendedor, desde os 19 anos, desde 18, 19 anos ali eu comecei a empreender, já tive uma marca de roupa. Não foi nesse momento sustentável ainda, né? Mas tive alguns empreendimentos e todos eles, a melhor parte deles eram a criação. A parte criativa, a parte comercial, isso sempre foi muito, muito bem resolvido neles, né? E aí, há 10 anos atrás, já na faculdade de publicidade, depois na faculdade de publicidade, eu descobri o design. E aí vi que o design tinha muito mais a ver comigo. Eu sempre gostei muito mais de entender como as coisas funcionam, entender por que aquelas coisas são daquele jeito. E isso tem muito mais a ver com o design, a gente entender o princípio, né? Eu tenho até um cliente que ele fala, assim, a gente senta muitas vezes para conversar e para trabalhar junto, e ele diz assim, Rafa, tu é o princípio. Tu é o princípio. Porque ele fala que o design é um princípio, né? E de fato ele é. Então, se for para fazer um resumo disso, eu acho que eu escolhi, né, de certa forma, o design, apesar dele ter me escolhido antes, por ter essa curiosidade de como as coisas funcionam, de como as coisas, de como o ser humano interage com as coisas. A gente trabalha muito com isso, né? E fazendo já uma junção com relação ao kite, né? Como o kite chegou na minha vida, né? Eu sempre gostei de fazer esporte, né? Vários tipos de esporte e muitas vezes consegui fazer esporte ao ar livre, né? Fora a corrida, que eu sempre gostei de fazer, mas em um momento eu surfei, né? Aprendi a surfar, eu tinha uma marca de roupa disso, então isso foi um momento muito, muito legal da vida de fazer um esporte com a natureza, né? E aí dentro do surf, antes dele um pouco, eu fazia o sandboard, que a gente tem duna aqui em alguns locais, né? Um deles é ali perto do Icaraí, ali tinha um local lá que tinha umas dunas, e a gente ia lá fazer o sandboard, né? Ia eu, uma turma. E aí teve um momento que isso se perdeu na minha vida. Eu comecei a fazer os esportes normais, um crossfit, uma academia, coisas do dia a dia ali, né? E aí eu acho que a pandemia, não só para mim, como para todo mundo, ela deu uma mexida muito grande em vários aspectos, eu acho, né? Assim, um aspecto de entender quem a gente é no mundo, né? Assim, que no início e no fim a gente não é nada, né? Assim, o mundo não vai parar se a gente estiver ou não estiver aqui, mas ele pode parar se a gente não ajudar a fazer com que as coisas aconteçam, né? E outra coisa é entender que a gente tem que cuidar da gente, né? A gente às vezes esquece disso, né? Tá tão corrido ali que a gente esquece isso. E eu esqueci um pouco disso, porque o momento da pandemia deu um caos no trabalho, né? E aí isso acelerou muito, e esse acelerado,
ele durou ali 3 anos. Então, até 2023 eu me senti muito acelerado. Por quê? Porque eu acho que hoje a gente não consegue a gente não consegue desligar de fato a nossa cabeça, né? Assim, fora dormir, qualquer outro momento do dia você está pensando e tendo interações loucas, né? Tá ligado, né? Total. Tipo assim, sei lá, qualquer coisa que você pensar, ou você está interagindo com alguém, ou você está interagindo com o celular, né? Só o fato de pensar também, né? Já. Mas é aí onde eu quero chegar. Existe um pensamento ocioso, existe um momento ocioso, mas hoje a gente não tem mais isso na nossa vida. Então, eu cheguei num ponto que eu estava dessa forma. Eu acredito que, assim, eu acordava e eu tinha a sensação de que a minha mente estava trabalhando, né? E aí eu pensava, cara, onde é que eu consigo parar de fato, né? Dentro desse aspecto, eu virei pai no final de 2020 para 2021. Então, assim, acelerou mais ainda, porque aí um filho acelera, enfim, né? Enfim, são outro assunto, né? E aí eu sempre olhei, achei legal o kite, mas nunca, não, é caro, não, é isso, é aquilo. Comecei a colocar objeções. Até o dia que eu fui, né? E aí hoje, acho que o meu maior testemunho, digamos assim, do kite é que é o local onde eu consigo passar 1 ou 2 horas totalmente desligado, de fato, né? Assim, sem pensamento, né? Assim, pode parecer até loucura, né? Para quem nunca conseguiu, mas assim, primeiro porque você precisa ter atenção no que você está fazendo, né? Você está ali trabalhando com uma pipa de 10, presença, 12, né? Total, 12 metros quadrados ali no céu, sendo puxado pela natureza, pelo vento. Você não controla o vento, você controla a vela, né? Você está em cima de uma prancha no mar, por exemplo, com onda, com tudo, com corrente. De novo, você não controla a natureza, você controla isso. Então, a atenção é total, né? E é total por uma coisa que está acontecendo, não pelos seus pensamentos. Porque se você diz assim, Rafa, mas eu consigo fazer isso trabalhando, eu tenho atenção total. Sim, mas tu não está tendo atenção total ao nada, digamos assim. Tu está tendo atenção total a um objetivo que tu precisa cumprir ali do trabalho. No kite, não, você está, meu irmão, você está assim na natureza, né? No mar, que é incrível. Geralmente com paisagens que você não veria se você não estivesse lá. Sim. Porque você não está, geralmente, no meio do mar. Ninguém aqui vai para o meio do mar. Se vou nadar até o meio do mar para ver, não vai, né? Então, isso foi uma coisa que mudou muito a forma como eu comecei a ver as coisas. Eu tenho um momento de total desprendimento de tudo que existe, né? Então, assim, se for fazer um resumo de toda a loucura que é assim, eu acho que seria isso, né? Design e o kite aí na minha vida. Perfeito. Junto com isso, Rafael, eu queria ver até contigo sobre a questão do kite em si, né? Onde você se descobriu ali. Perfeito. Realmente uma pessoa que se descobriu dentro do kite, né? Como um esportista, né? Cada um tem ali a sua identificação. E dentro do kite, você já identificou algum impacto ambiental, né? No mar, nas praias, né? O assunto é justamente sobre essa parte da sustentabilidade. Perfeito. E você, como kitesurfista, você já verificou algum impacto ambiental, né? E como isso te afetou? Tá. Eu comecei falando do design, de como isso impacta em como eu vejo as coisas, né? Sim, perfeito. E aí eu para trazer esse pensamento aí, eu acredito que o ser humano, né, nós, os homens e mulheres, enfim, que foi colocado aqui na Terra, alguns acreditam que foi por Deus, outros não, mas enfim, a gente tem escolhas, né? E nem sempre a gente tem escolhas boas, nem sempre a gente tem escolhas ruins. Então, acho que tudo que eu vou falar aqui vai ter esses dois pensamentos. Alguns momentos são escolhas ruins, alguns momentos são escolhas boas, né? Perfeito. Por que eu quero dizer isso? Porque, assim, eu comecei falando que o kite ele é incrível porque ele te dá um pertencimento seu, você está na natureza, você está entendendo que você faz parte daquilo, você faz parte da natureza, né? Não adianta, a gente faz parte dela. Sim.
E, ao mesmo tempo, o que é que eu vejo, né? Eu vou trazer dois paralelos, né? O bom e o ruim. Impactos positivos que eu vejo, né? Eu não sei se vocês conhecem a costa aqui, né? As praias, né? Eu conheço várias daqui até o final, que é Camusim, mais ou menos. Porque eu sou de Camusim, então daqui para lá tem várias, né? Tem Paracuru, Flecheiras, Pecém, Caraizinho de Amontada, Jeri, Preá, enfim. Essas praias, elas têm começado a se desenvolver muito pelo kite. Então, por exemplo, Preá é o kite. Se você conversar com qualquer pessoa que faz kite e você fizer, a primeira coisa que outra pessoa não fizer, a primeira coisa que ela vai falar é lá no Preá, porque realmente é um local do kite, tá? Então, assim, positivamente, o que é que eu tenho visto, né? Em relação à economia, ele tem transformado a economia do litoral. Vou falar do Ceará, porque a gente mora no Ceará. Então, o litoral cearense está se transformando a partir do kite, né? Isso é uma realidade. Primeiro, porque a gente não tem onda, então não daria para fazer isso com o surf. A gente não tem. A gente tem um ou outro ali, tem Paracuru uma época, tem acho que Ataíba outra época, Praia do Futuro, mas o resto não tem onda. Então, o kite, ele de fato tem transformado a vida das pessoas na costa, tá? E aí isso traz oportunidades e muitos problemas, né? Porque se eu começo a ter uma economia sendo transformada na beira da praia, as pessoas que estão na beira da praia, elas querem ter um conforto na beira da praia. Então, o que é que acontece, né? Um empresário vai lá e diz, opa, então eu quero construir uma pousada aqui, eu quero construir um hotel aqui, um restaurante aqui. E aí o que a gente vai ver, muito provavelmente, tem na parte ruim dessa história, que é o quê? A gente começar a povoar, e não só povoar, mas construir em locais que provavelmente não deveriam ter uma construção, né? Então, assim, o que é que tu vê de bom, Rafa, nisso aí, o impacto, ou de ruim? Para mim, o impacto primeiro impacto é gerar economia, gerar riqueza para as pessoas, de certa forma, né? Porque, por exemplo, um dos polos e talvez a meca do kitesurf no Nordeste é o Cumbuco. E aí eu já fui velejar várias vezes na Lagoa do Cumbuco e cheguei lá muitas vezes e tinha lá um nativo de seus 12, 13 anos, que às vezes talvez não teria oportunidade nenhuma de conhecer outras coisas, talvez estaria na escola e estaria um tempo ocioso podendo ir para algum canto ruim, e ele é professor de kite. E aí foi interessante porque uma vez eu fui velejar lá num dia qualquer, assim, acho que uma quarta-feira, e eu estou trazendo esse exemplo porque aconteceu, né? Eu olhei para ele, devia ter uns 12, 13 anos, e ele me ajudou a levantar o kite, e ele estava fardado lá com um uniformezinho lá, e eu disse, e aí, cara, vai velejar? Ele disse, não, vou dar aula. E eu, caramba. Aí ele olhou para mim e disse assim, espanhol, viu, tio? Aí, tipo assim, olha que incrível, né? Assim, um esporte trouxe economia para um local e gerou oportunidades, né? Então, assim, se a gente olhar pelo lado bom, perfeito, maravilhoso. Mas, assim como tudo na vida, vai ter a parte de degradação mesmo, né? De como isso... E aí, eu acho que tem que ter também aí o nosso pensamento de setor público, de entender, assim, o que é que pode ser feito, como pode ser feito, né? Assim, as leis, né? Para que a gente não tenha uma coisa que começou sendo uma oportunidade e virar um problema, né? Então, acho que o que eu já vi de impacto hoje, claro, é a economia, né? Isso é uma coisa clara que a gente vê. Perfeito. Rafa, vou me dirigir para você assim, viu? Por favor, por favor. No mundo do kite, se é que a gente pode falar assim também, existem iniciativas, voltadas para a sustentabilidade. E algum projeto que existe, que você admira? Sim, existe. Eu acho que eu posso falar aqui de duas iniciativas, né? Uma eu tenho um contato próximo, né? Que é a Green Bag. É uma marca que a gente tem um contato próximo. A gente tem... Hoje o meu estúdio faz parte da mesma casa onde ela está instalada, né? E aí eu acho muito legal... Tanto que, assim, isso mexeu comigo por eu ser um apaixonado pelo kite, né? Então, quando eu vi que ele tinha essa iniciativa e fazia,
A gente chegou até no final do ano passado a produzir um mimo, né, para alguns clientes do meu estúdio, né, da Dunk. Eu estava muito pensativo sobre o que entregar, e aí todo ano, no final do ano, você compra um vinho, né, compra um Chandon, e eu sou criativo, cara, né, eu sou designer, eu não posso dar o que todo mundo dá, eu tenho que fazer alguma coisa mais incrível que isso. E aí eu conversando com o Juliano, né, que é o proprietário da Green Bag, ele falou, cara, vamos fazer uma necessaire de kite, pô, para os teus clientes, vamos... E aí que coisa incrível, né? A gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo aí, né? Está ressignificando um produto, está colocando na mesa do meu cliente uma coisa que eu sou apaixonado por falar com eles, todos sabem que eu velejo, porque em algum momento na mesa eu vou falar alguma coisa sobre o kite. Então, isso foi muito proprietário, né? Essa seria uma iniciativa. A outra que eu conheço, existe um movimento aqui em Fortaleza já de alguns anos, que é o Indies for Future, que é um movimento que eles conscientizam sobre o meio ambiente a partir do kite, né? E aí volta para o que eu falei no início, né? Assim, o kite está transformando. Então, que bom que existem, aí pelo menos 2 que eu conheço e interajo, iniciativas que fazem com que essa oportunidade não deixe de ser oportunidade, né? Ela não se torne um problema, tá? Então, essas seriam, aqui na minha mente hoje, dois movimentos com respeito ao kite, a sustentabilidade que eu conheço e interajo. Bom, Rafa, ainda sobre a Green Bag que você falou, Sim. do Juliano, a qual nós queremos mandar um grande abraço, que ele esteve com a gente no episódio passado. Eu queria que você falasse pra gente sobre essa relação da Green Bag com o kite, por favor. Tá. Quando eu conheci o Juliano, eu conheci através de um projeto que ele queria fazer, né, em relação à própria marca da Vila Verde, né, que é da loja que ele tem, né. E aí, dentro dessa conversa, ele falou um pouco sobre os produtos da Green Bag, né, que, ao meu ver, acho que talvez onde ele mais performa com relação a tudo que ele impacta, né, de fato, né. É um impacto... assim, você olha e vê que tem de fato um impacto, né? Você olhar que ele pegou uma lona que quantos anos aquilo ali ia passar para decompor, né? O próprio kite, né? O que é que eu percebo, né? Nesses poucos... Eu comecei no kite em 2023, então estou fazendo 2 anos de Não kite. só né? as lonas, viu? Mas aqueles óculos de madeira são muito da hora, viu? Não, tudo, né? Não, e é legal isso, porque ele... eu acho que isso é a parte mais legal, é ele enxergar, né? O que aquilo pode ser saindo de algo que já foi, Oportunidades, né? né? Exatamente, né? Eu acho que isso essa oportunidade de transformação, né? E então, assim, quando a gente conversou e acho que ele falou em algum momento sobre o kite, e quando a gente se conheceu, eu estava entrando no kite, então eu estava fervoroso, né? Assim, tipo, pô, incrível, uma coisa nova e tal. E aí, quando ele falou, eu disse, cara, incrível isso, tu tem que aproveitar mais isso, né? Por quê? Porque quando eu comprei o meu kite, meu primeiro, eu precisei fazer um ajuste nele. E aí, eu fui em um local, né, onde uma pessoa faz lá ajustes, reparos e tudo mais, e vi lá muitos kites, muitos, né? E aí eu disse assim, caramba, tem muito trabalho aqui, né? Que coisa boa. Aí a pessoa disse assim... Rafa, isso é muito trabalho, mas também tem muito kite aqui que vai pro lixo aí. Aí eu, opa, peraí, mas vai pro lixo por quê? Aí ela, porque não tem como descartar, é muito, né? Assim, às vezes o pessoal deixa aqui, deixa... E aí, às vezes, a gente pega um pedaço de um para outro. E aí eu disse assim, rapaz, eu tenho uma pessoa que eu acho que vai adorar fazer negócio contigo aqui, né? Disso, né? Do kite. E aí foi até um link interessante, né? Disso, dele com essa pessoa. Mas porque eu achei incrível, não só o que ele faz, mas também teve um brilho no olho ali de fazer algo com o que eu estava naquele momento muito empolgado, né, em conhecer. Então, acho que foi mais ou menos, assim, esse link veio muito daí, né, de tê-lo conhecido num momento oportuno. Eu acho que tem isso também, né, eu acredito muito nos momentos mesmo, assim, as coisas são porque tem que ser. Sim. E aí eu acho que esse momento foi muito oportuno para a gente se conhecer e ter esse link aí com o kite, com ele. Né? Perfeito. Você falou sobre o impacto econômico, né, que trouxe, né? E eu vou muito para Taíba,
né? Legal. E realmente as pessoas, elas se especializaram. Antes era muito pesca. Hoje em dia tem muito kite. Tudo isso. Muito. Perfeito. Qualquer hora do dia, qualquer momento. Né? Realmente está transformando e até a nova geração ela está vendo isso como uma oportunidade de negócio. Total. Né? Tem ali as temporadas e tudo, tem muita gente de fora que vem, né, praticar o kite, é muito bacana. E você falando sobre o impacto, né, bom e ruim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o impacto do kite em si, né? Como você vê esse impacto e como poderia minimizar esse impacto na natureza? Tá. Eu acho que, na verdade, o que eu entendo e vejo, né, é que o impacto é muito mais sobre como a economia se desenvolve ao redor dele do que dele. Porque, assim, se você olhar para o kite em si, o impacto que ele deixa ruim, por exemplo, é que a pipa, as cordas, a prancha, isso não se decompõe, né? E assim, até mesmo a própria vela quando rasga, né? Exatamente, assim, não se decompõe, né? É um plástico, de fato, né? Mas ela tem, geralmente, uma vida útil grande, né? Grande assim, se você comprar um material novo e já souber velejar, você vai passar 4, 5, 6 anos com o material, né? Assim, se você usar ele de forma regular. O grande lance aí, de novo, é a economia, né? Como é que... e depois disso, né? E aí? E agora, né? Outra coisa que eu acho que tem impacto que poderia ser ruim aí, né? No que o ser humano faz naquele local. Então, por exemplo, com o kite, a gente vai descobrir praias que ninguém vai, né? Eu sigo algumas pessoas e aí vai fazer uma kite trip daqui para Jeri. Você vai passar por locais onde o ser humano não pisa. Por quê? Porque para pisar lá, ele teria que estar dentro da água, como está, ou em um carro 4x4, seguindo aquelas pessoas. Então, o impacto ruim seria essas pessoas não estarem entendidas de que elas não podem causar impacto ali. Ou, né, assim, eu tenho que passar e vamos, não posso parar aqui, acampar, comer, beber, que isso aí, eu vou estar trazendo um lixo para ali que não estaria ali. Justo. Então, o meu pensamento ele é muito mais positivo, assim, eu acho que ele traz muito mais impactos positivos do que negativos, né? Eu acho que isso ficou muito na minha cabeça, eu ver um garoto que devia ter ali, como eu falei, 12, 13, 14 anos, e que ele não só estava achando incrível poder se desenvolver através de um esporte, que eu acho que já é uma coisa incrível, ele falou para mim com muita alegria de que ia conversar em espanhol. Então, tipo assim, eu acho que ele nunca... Talvez se aquilo não existisse ali, ele nem soubesse que existia o espanhol. Imagine falar o espanhol na hora, né? Então, assim, para mim tem um impacto muito mais positivo do que negativo. O negativo é se a gente não transformar isso em oportunidade, começar a transformar em um problema, né? Eu acho que é muito por aí o pensamento. Perfeito. Rafa, eu acredito que nesse mundo, assim, né, do kite, exista, não só do kite, né, mas exista uma dificuldade grande de se criar produtos sustentáveis. Sim. Qual a sua maior dificuldade, assim, de criar materiais? A aceitação do público ou alguma outra coisa? Legal, eu tenho uma história muito boa disso aí. Eu atendi uma cliente uma época que ela criou uma marca de biquíni infantil. E ela queria causar o mínimo impacto possível ou utilizar coisas que foram ou pudessem ser reutilizáveis, né? E aí eu achei incrível, porque a gente, como designer, eu costumo dizer muito que, assim, a nossa ideia como designer não é resolver problema, né? É conseguir aproveitar oportunidades. Então, quando ela chegou com essa ideia para mim, eu pensei, a gente pode fazer, talvez, muitas coisas interessantes, né? E a gente pensou em várias coisas. Como é que é o tag, né? Porque, a roupa vai ter que ter um tag. Como é que é aquela cordinha que está lá, que geralmente é um plástico, né? A gente compra, às vezes, em loja, vem a etiqueta num plástico, né? Eu esqueci agora o nomezinho dele, mas é tipo um plásticozinho que está lá. Tudo isso é plástico, né? Tudo isso é impacto. E aí, a gente teve várias ideias. Só que a gente bateu numa barreira, né? Que qual é a grande barreira hoje é a fabricação ou a criação desse tipo de projeto, desse tipo de produto. Então, por exemplo,
Rafa, a gente precisa ter uma impressão, precisa fazer uma impressão de um tag. E aí, tá, vamos tentar achar no Brasil alguma empresa que faça uma impressão com algum tipo de tinta. Olha como é complexo, né? Acho que uma coisa interessante a gente entender ainda a complexidade que a gente tem. Por quê? Porque se a gente voltar na história do ser humano, o ser humano não criou o plástico do dia para a noite. O ser humano não... A gente não criou tudo que a gente tem hoje do dia para a noite. A gente nem criou a luz do dia para a noite, né? Então, assim, do mesmo jeito que foi complexo, aparentemente parece que não foi, mas do mesmo jeito que foi complexo a gente criar todas as loucuras, digamos assim, que a gente tem hoje, vai ser complexo a gente conseguir descriar, digamos assim, né? Desfazer ou fazer de outra forma. Vai ser complexo. Então, para mim, o principal problema, digamos assim, a principal barreira a ser vencida é o valor e o preço disso. Então, por exemplo, vamos fazer um tag para roupa e esse tag ele precisa ter um impacto ambiental mínimo. Vai ser mais caro. Por quê? Porque enquanto a indústria toda está consumindo um que dá 1 centavo, esse outro vai valer 5, 6, 10 centavos, né? E aí isso tem um impacto, dependendo da quantidade que essa pessoa for comprar, isso vai ter um impacto gigantesco. Tivemos outro impacto econômico. Um impacto econômico. Então, assim, a principal barreira hoje é tentar massificar, e aí olha como é complexo, tentar massificar produtos sustentáveis para eles substituírem os produtos que não são sustentáveis. Então, assim... Uma grande reforma. Né? Porque imagina, assim, ó, é muito simples a gente fazer o seguinte, não vamos usar um caderno com o papel que veio do zero, né, lá, que foi feito. Vamos usar, já tem muito papel no mundo, vamos refazer e usar o caderno assim. Beleza, a gente consegue, tudo bem. Só que isso aí é para o seu uso pessoal. Quando eu pego e coloco isso na indústria, a quantidade, porque o grande lance do mundo, ao meu ver, é a quantidade de pessoas que estão nele. Se a gente for olhar, são 8 bilhões, se não me engano, né? Como é que a gente, por exemplo, como é que a gente coloca comida para 8 bilhões de pessoas irem comprar no supermercado? Só tem um jeito hoje, ainda, né? Que é o plástico. Então, o pensamento não é só sobre como eu resolvo esse produto, mas é como eu, além de resolver, eu escalo ele, porque não tem como não escalar. Não dá para dizer assim, não, vamos fazer aqui 10, mas são 8 bilhões de pessoas, né? E aí essa é a principal barreira que hoje, quando chega algum projeto que o cliente diz, Rafa, como é que a gente pode tentar ter o menor impacto aí? A gente tem várias ideias, só que quando a gente chega para implementar, para colocar no mercado, a gente não consegue. Na hora do vamos ver, as coisas não acontecem. Porque ou a indústria ainda não conseguiu ter vazão de fato para isso, ou é muito caro, né? Então, assim, que é o que eu estou trazendo esse exemplo, porque ele foi muito emblemático. Ela tentou de várias formas, a gente tentou. Ela tinha muitos canais fora do Ceará, porque ela não é cearense, ela morou aqui um tempo. E aí ela disse, vou ligar para fulano, e aí conseguia alguns, só que com um custo muito alto, que quando ela colocava, impactava no produto dela. E aí ela dizia, poxa, assim, ninguém empreende para não prosperar, ninguém empreende, né? Ninguém dá a cara a tapa no mercado para conseguir gerar riqueza para si, para as pessoas que estão ao lado, para a comunidade, seja o que for. E aí esse acho que é o grande problema do negócio, né? Assim, a gente gera riqueza para as pessoas, para o mundo, só que ao mesmo tempo, como a gente construiu a nossa vida a partir de muita coisa que foi se industrializando, se a gente pensar no início lá, a gente não usava roupa. Mas a gente, né, assim, o cachorro não usa roupa, mas a gente bota roupa no cachorro. Não bota? Sim. O gato não usa roupa, mas a gente bota a roupa no... Então a gente foi criando coisas pra gente, que a gente começou a dizer que era incrível, e que hoje, para descriar, digamos, eu vou botar o nome de... Mas para criar de um jeito diferente, é tão complexo quanto. Não é uma solução rápida. Mas um ponto que você tocou, que eu acho muito interessante, é justamente o que o Juliano falou no episódio passado, né? É justamente os empreendimentos, eles existem por problemas, né? Foram criadas roupas por problemas,
foram criadas várias coisas hoje em dia por um problema que tinha que ser atendido. Perfeito. E junto disso, eu queria até perguntar para você, pegando um pouco desse gancho, se você já tinha conhecido outras iniciativas sustentáveis, né? Você já tinha pensado no potencial do reaproveitamento? Ou isso se deu início quando conheceu a Green Bag? Não, já tinha tido alguns momentos, porque assim, quando a gente faz design, o Inclusive início... dentro do kitesurf, né? Os materiais de kitesurf. Sim, quando a gente começa no design, a gente geralmente começa com 3 cursos juntos, né? O curso de design gráfico, o curso de design de moda e de design de interiores, eles começam juntos, né? Então, ali você troca algumas ideias, você vê algumas pessoas, né, que em um determinado momento, geralmente no segundo semestre, elas vão se separar, né? Porque aí, o primeiro semestre, design é design. Independente se você está fazendo um móvel, um produto, né, uma mesa, uma cadeira, seja o que for, ou uma roupa ou um projeto, como a gente faz no estúdio, né? Então, eu lembro de, na faculdade, a gente tanto ter cadeira que trabalhava com pegadas sustentáveis, eu não lembro exatamente o nome da cadeira agora, mas era uma cadeira onde a gente, por exemplo, no gráfico, a gente tinha que criar uma embalagem que pudesse ser ou tirada de algo que já existia, ou seja, eu não estou criando eu não estou criando do zero, eu estou pegando algo que de repente ia ser descartado. Tipo, assim ressignificando, como, isso, assim como a Green Bag faz, né? Ele não foi lá na loja, comprou um pedaço de tactel que foi criado, não. Ele pegou um kite, uma lona, um airbag, né, que ia para o lixo e ele ressignificou aquilo. Esse era um ponto, né? Assim, a gente tinha que fazer, por exemplo, uma embalagem com alguma coisa que a gente pudesse ressignificar aquilo. Assim como a moda faz isso com a própria roupa, e assim como o que eu acho que quem faz muito mais isso é o pessoal de design de interiores. Porque quando criam um produto, muitas vezes eles ressignificam um produto que já estava na casa da pessoa e que ela pode tomar uma nova forma, né? E eu sempre gostei de assistir programas de documentários, programas, enfim, que tinha algum tipo de conteúdo. E eu lembro, desde muito tempo, assistir um programa que ele transformava a casa das pessoas. Um programa brasileiro mesmo que transformava. E dentro desse programa tem um quadro que é uma pessoa, um designer de interior, dá um novo significado para alguma coisa da casa da pessoa. Então, ele fazia lá o programa e aí tipo assim, tem aqui na casa dessa pessoa tem uma cômoda, sei lá, tem uma cadeira que ela tem um apego sentimental. Então, a gente vai mudar tudo, mas a gente vai deixar essa cadeira e aí essa pessoa dava melhorava aquilo que estava ali. Ou ressignificando ela para um acessório, enfim. Então, eu lembro de talvez um dos primeiros momentos ser isso. Com o kite, eu acho que o primeiro impacto que eu vi foi quando eu cheguei nessa oficina, onde a pessoa foi fazer um reparo lá no meu, que eu via e eu não tinha pensado nisso, não tinha parado, porque eu estava encantado com o esporte, mas não tinha parado para analisar as coisas que aconteciam nele. E quando eu vi lá, assim, caramba, era muito kite, assim, do lado, né? Porque ela vai recebendo, e aí o que é que ela faz? Como os kites, assim como roupa, eles lançam coleções, então vão ter 200 kites com o mesmo estilo do tecido. Sim. Então, ela chegou um aqui que vai ser descartada, ela não descarta ainda a pessoa. Deixa eu deixar aqui. Por quê? Porque de repente a fulana lá, comprou e teve um problema no dela, eu pego esse pedaço aqui para colocar no dele, porque vai ficar igual, né? Uhum. Então, no início não é descartado quando ela percebe que não tem mais, assim... Não tem mais jeito. Não estão mais vindo, e aí como se eu pegasse aqui, a minha roupa é preta, e aí rasgou aqui. É melhor eu colocar um pedaço de outra roupa preta por cima, porque se eu colocar um pedaço de uma roupa azul, todo mundo vai ver que eu fiz um reparo, perceber, né? E é isso que acontece com o kite. Então, talvez esse foi o primeiro ponto que eu olhei e disse, caramba, meu irmão, porque assim, se você olhar, tem dois pontos em relação à quantidade, tá? O primeiro, é um esporte que está em alta, né? Você falou aí da Taíba, se você for num Cumbuco, em agosto, que é férias europeias,
você vai ver, assim, você não consegue tomar banho no mar. Você não consegue. Da quantidade de kitesurfista que tem dentro do mar. Então, isso é um impacto já gigantesco de quantidade. E aí, isso aí causa um outro impacto. Como o europeu tem um poder de compra muito alto em relação a gente, o que é que acontece? Ele traz o kite para cá, deu algum problema no kite, ele paga para resolver, mas ele não paga a passagem de volta, levando o kite de volta. Porque não faz sentido, né? Se você, por exemplo, vamos colocar aqui que um kite, nós estamos em 2025, um kite hoje, 2025, da melhor marca, ele está em torno ali de uns 12 mil reais. Se você for na Europa, você compra ele por 900, 800 euros, 1.000 euros. Então, assim, para ele lá, pô, já está vindo para o Brasil. Ele compra tudo lá, ele vai gastar, sei lá, 2 mil euros lá, com tudo, que uma pessoa gastaria de repente 20 mil com tudo zero. Ele paga a passagem despachando bagagem para cá e não paga despachando de volta. Não faz sentido, ele deixa tudo aqui, presenteia o pessoal da comunidade, deixa lá, porque para ele aquilo ali é irrisório. Sim. Só que qual é o problema? Vem tanta gente para lá que fica muito aqui. Ou fica muito, ou eles rasgam, ou eles e aí isso aí começa a de fato gerar pelo kite, eu não vou nem dizer pelo que a pessoa faz na praia ou no local, né? A gente está falando do kite. Uhum. Começa a gerar uma quantidade alta, né? E aí, de novo, é uma oportunidade que não pode virar um problema, né? Então, iniciativas como a do Juliano, elas diminuem isso, né? Por quê? Porque, poxa, isso ia para onde? Para o lixo? Não vai mais. A gente ressignifica. Não só com a mochila, né? Ele faz muitas coisas diferentes. Ele faz mochila, ele faz pochete, tem o nome de umas bolsinhas pequenas que o pessoal deram agora, clote, sei lá como é o nome. Então, talvez essa seja uma das formas de reduzir o impacto que essa quantidade de pessoas utilizando causaria, né? Bom, Rafa, diante de tantos materiais que você vê sendo reaproveitados, existe algum que você queria ver de forma criativa, mas que ainda não viu? Essa pergunta é bem difícil, assim. Isso em relação a qualquer coisa, né? Qualquer produto. Eu acho assim, o que eu penso sempre é que o principal impacto é quando a gente ajusta, melhora ou faz de uma forma diferente o que a gente usa no dia a dia, né? Então, eu acho que o pensamento seria, primeiro pensar o que é que a gente mais usa no dia a dia. Eu vou logo, assim, toda vez que eu penso em impacto grande, eu penso na massificação das coisas, né? Então, eu olharia, por exemplo, se for para pensar por aí, eu olharia nas embalagens que tem no supermercado. Como é que a gente mudaria a forma dos produtos estarem lá? Eu acho que esse é o grande problema, digamos assim, a ser resolvido hoje. Então, eu não teria agora na mente o que eu acho que deveria ter essa mudança, o ajuste. Mas eu teria aonde. Então, acho que aonde seria no canto que mais gera impacto para a gente. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui vai no supermercado pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana, né? Então, se a gente olhar a quantidade de coisas que existem lá sendo vendidas, como é que a gente diminuiria o impacto disso, né? Por exemplo. Então, acho que seria mais ou menos isso o que eu imagino dessa sua pergunta. Perfeito. Você falou um pouco, né, que quando você começa o curso de publicidade e propaganda, todos ficam juntos, né? Design de interiores, design em si. Eu queria saber justamente sobre o seu trabalho, né? Sobre um pouco do seu trabalho. Você até falou um pouco da sua experiência com o cliente, querendo algo mais sustentável na produção, na finalização do produto dela. E eu queria que você justamente falasse como você enxerga o futuro desse design, né? E da sustentabilidade nos próximos anos. Se você acredita que com as iniciativas, né, a gente está tendo um grande crescimento de vários selos verdes, né? A gente até falou com o Juliano sobre o greenwashing, né? Saber justamente se realmente está tendo essa iniciativa sustentável.
Legal. como você veria, né, o design e a sustentabilidade nos próximos anos? E se acredita que estamos avançando ou temos um longo caminho para percorrer? Perfeito. Legal, eu já tive inclusive essa conversa com ele, né? Uma vez a gente conversando sobre embalagens e tudo mais, e ele falou, né, tipo, cara, eu vendo minha mochila, e aí como é que eu vou embalar essa mochila para pessoa receber, né? E aí é legal porque ele já tem, inclusive, algumas formas de resolver isso, né? E aí a gente conversou sobre isso, né? De como é que o mundo como é que tá, como é que ele vai, né? Porque mais ou menos a pergunta que você fez em relação à sustentabilidade. Sim. Na minha pequena e humilde opinião no meio disso tudo, né? Mas como um designer, como alguém que de fato transforma as coisas, né? Eu volto para o que eu falei no início, assim, eu acho que tem um longo caminho, certo? Mas eu acho que a gente já está nele. A gente já quebrou o paradigma, digamos assim. Por quê? Porque assim como não foi fácil encontrar uma forma de criar uma embalagem, um saco, alguma coisa para eu levar algo de um canto para outro, né? Tipo assim, antigamente as pessoas levavam isso em sacolas de tecido. Até que, não, a gente pode levar isso num saco. Por quê? Porque a sacola de tecido ela é mais cara, ela é mais... Então, a solução naquele momento foi como é que a gente barateia isso, como é que a gente faz isso estar na mão de todas as pessoas do planeta, né? E aí, de novo, era uma oportunidade. Virou um problema, por quê? Porque a gente não sabe, a gente não, né? Tem culturas aí ao redor do mundo que conseguem minimizar isso, né? Mas a gente não soube pegar isso como oportunidade e melhorar. A gente foi piorando, né? Porque a gente foi começando a descartar de qualquer jeito. Eu acho que a gente tem sim um grande caminho a percorrer, mas eu acho que a gente já está no caminho, né? Por quê? Porque existem muitas iniciativas, como você mesmo falou, de selos, né, que atestam isso. Assim como o Juliano, existem outras marcas que de fato fazem isso. E quando fala de greenwash, eu acho que é uma fagulha, certo? Por quê? Essas pessoas que estão dizendo que estão fazendo, mas não estão fazendo, elas já iniciaram o que eu acho que é a mentalidade de entender que isso é uma realidade. Elas só ainda não vivem de fato essa realidade, ou elas tentaram dar o jeitinho, que aí a gente vai entrar na nossa cultura brasileira, né? Deram o jeitinho brasileiro de entrar nisso. Então, o meu pensamento de futuro é que sim, eu acho que lá no futuro a gente vai conseguir trazer soluções não só sustentáveis, não só de melhoria, mas que elas possam resolver de forma prática o que a gente quis que o plástico, enfim, tudo isso que foi dando problema, que a gente quis que ele resolvesse de forma prática, né? E eu tenho um pensamento, eu vi assim, algumas coisas sobre como o mundo tem agido em relação aos impactos que a gente causa nele. E eu sigo um cara que eu acho muito legal o pensamento dele. Não sei se vocês já ouviram falar dele, que é o Murilo Gun. Uhum. Eu acho muito legal o jeito como ele aborda os pensamentos sobre a vida, sobre os impactos que a gente tem na nossa vida, inclusive. E ele disse uma coisa uma vez que ficou na minha cabeça sobre isso, né? Sobre assim, porque aí ele é legal porque ele disse assim, às vezes as pessoas falam que o planeta está pedindo socorro, né? Mas se você juntar todos os seres humanos num canto, vai sobrar muito planeta, muito, muito. Então, assim, na verdade, o planeta não está pedindo socorro. Somos nós que, se não resolvermos, o planeta vai nos engolir. É simples assim. O problema não é o planeta, o problema é a nossa existência no planeta. Mas isso é muito interessante, né? Até sobre extinção. Nós seríamos, se nós não nos cuidarmos, seremos... Nós somos. Nós, né? A única civilização que vai se auto-extinguir, né? Não ver um fator externo e acabar com a humanidade. Perfeito. E aí é aí onde eu acho que esse pensamento dele é muito verdadeiro, porque você acha que o planeta acabaria? Eu acho que não, eu acho que a gente acabaria. Justo. Eu acho que o impacto voltaria para nós. E aí, como você falou, né? A extinção seria nossa e o planeta continuaria aqui.
Porque se a gente olhar a história, ele levou um asteroide, desculpa, um asteroide, caiu nele e ele está aqui até hoje, né? Então, eu acho que se a gente não resolver, talvez uma hora a gente não consiga progredir, né? Não consiga ter mais gente no planeta. Eu acho que é muito sobre, de novo, assim, o design trabalha muito sobre as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a gente, né? O que a gente quer. Porque o planeta, ele não vai dizer, ele vai só querer, né? Ele é muito maior do que a gente, né? Sim, perfeito. E a todos que nos acompanham, eu tenho uma notícia não muito boa para dizer. Esse foi o nosso episódio de hoje. Queremos agradecer a sua presença, Rafa. Muito obrigado, tá? E também a todos vocês que estão nos acompanhando. E não esqueçam de seguir, ativar as notificações e acompanhar as nossas novidades sustentáveis. Até o próximo episódio, galera. Muito obrigado a todos. Obrigado também pela presença da Thalia. Obrigada, Gustavo. E obrigado, Rafa. Obrigado. Espero que nos encontremos em breve. Perfeito, obrigado pelo convite, até a próxima. Perfeito.